Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Leandro Gomes e eu sou o criador desse canal, Controladoria Prática, aonde eu falo do profissional, como ele pode aprender rápido e decolar na carreira financeira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui vai mais um conteúdo relevante que pode impactar positivamente o seu crescimento profissional e você entender na prática como você pode decolar na sua carreira na área financeira. Bom, eu quero hoje trazer aqui um tópico novo de conteúdo que eu vou chamar Seja Promovido na Área Financeira. E aqui nós discutimos conteúdos e estratégias para uma jornada da sua carreira financeira, para que você possa ser promovido e também se tornar um especialista financeiro FP&A, atuando na área mais estratégica de finanças empresariais. Bom, o tema de hoje é direção versus velocidade. E eu quero hoje tratar desse tema porque ele acaba sendo muito importante quanto à forma que você vai conduzir a sua carreira, como você vai atribuir ao seu mindset, de naturalmente te ajudar a se posicionar e vai impactar diretamente os seus resultados e a forma que você cresce no seu momento atual para com os seus objetivos de carreira e de crescimento dentro da área, né, empresarial. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer aqui o significado, o que significa ou o que é essa questão da direção versus velocidade. Bom, o ideal é que a direção você escolha inicialmente e você siga através dela. A partir do momento que você obtém essa direção, que você entende o que é direção, você, ao longo da sua trajetória, você vai estar muito mais preparado do que simplesmente buscar a velocidade em primeiro lugar. Eu vou exercitar, eu vou trazer vários exemplos aqui para ajudar. Fica até o final para você entender o quanto isso vai ser impactante e importante na sua vida profissional, no seu crescimento, para você buscar uma promoção, seja onde você estiver. Bom, eu vou trazer uma analogia aqui com relação à Fórmula 1, né? Para quem entende ou conhece, ou mesmo que não entenda, né, não acompanhe, mas a gente passou nesse último final de semana, se eu não me engano, pelos especialistas, disseram que foi o melhor ano da Fórmula 1 de toda a história. Por quê? Porque teve muita competitividade, teve muita emoção e, naturalmente, o esporte conecta tudo isso. E por que de trazer o exemplo da Fórmula 1 aqui? Porque se a gente parar para pensar, a gente vai fazer aqui alguns paralelos em relação aos profissionais que atuam nas empresas. E nesse primeiro passo, quando a gente pensa em direção versus velocidade, é imaginar quando um piloto, né, que é muito habilidoso, ou entre aqueles principais pilotos que estão ali disputando, né, lado a lado, a conquista, ao título, né, o ser o campeão mundial daquele ano, como foi agora, eles naturalmente exercitaram, né, treinaram muito, tiveram anos e anos de preparo para que chegasse num momento como esse e disputasse no maior alto nível, aonde numa competição, né, tão grandiosa. E naturalmente, se a gente faz um paralelo, essa analogia com o mundo, né, no mundo corporativo, o mundo das empresas, sabemos que tem diversas empresas de diferentes tamanhos e que naturalmente é como se fosse diferentes competições, né? Se a gente compara com o mundo do automobilismo, você tem competições mais, vamos dizer assim, iniciantes e depois você vai evoluindo até chegar ao topo máximo, que é o GP, né, a Fórmula 1, como principal evento esportivo automobilístico. Bom, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa em direção e velocidade, faz muito sentido associar. Esses pilotos que concorreram agora na última prova do ano, na última curva do GP, da corrida, eles tiveram ao longo do ano inteiro uma disputa acirrada. E naturalmente, quando compara-se os dois primeiros, que foi o campeão mundial Max Verstappen contra Lewis Hamilton, você teve, quando pega aqueles pilotos que foram um dos últimos lugares, né, do ano, né, da competição, você entende às vezes, claro, não é uma regra, mas eu quero tentar
ilustrar isso dentro do paralelo com o mundo corporativo. Você tem uma equipe muito menos preparada e você tem equipes super bem preparadas, não só pelo poder de tecnologia e também de dinheiro para quanto ao desenvolvimento dos carros e de tudo como equipe, mas também você tem às vezes o piloto, e eu quero destacar aqui o piloto em si. O piloto nem sempre ele passou por todas as etapas para que ele pudesse estar numa equipe maior, para que ele pudesse estar de igual potencial e capacidade de concorrer, mesmo com um carro melhor, com relação às decisões que ele toma durante uma situação de extrema pressão, de extremo desafio, e naturalmente quando aquele profissional, né, ou nesse caso, aquele piloto, aquele esportista tem todas as suas habilidades em alto nível e potencial, é porque ele passou ao longo de uma trajetória se preparando. Então, o que, que é esse se preparar? É você escolher a direção como pilar principal da sua jornada, do seu crescimento, e isso vai fazer com que você, depois que entende e acerta na direção, porque você foi passando por cada etapa, né, forjando no fogo, aprendendo com as dificuldades, passando por desafios menores que foram te preparando para grandes desafios. Então, é aquele profissional que sai do absoluto zero e ele vai crescendo, passando por experiências, até que ele chega numa grande empresa e, naturalmente, ele pode atingir um patamar ainda maior dentro da sua capacidade de atingir e de entregar resultados. Bom, e aquele piloto que muitas vezes só se preocupou em querer ser rápido, mas não se atentou à direção, e a direção não é só em relação, nesse exemplo, do carro, de direcionar o carro, mas sim em relação também a tudo que envolve o preparo, né? O que envolve o preparo do carro, quanto à segurança, quanto ao potencial que ele pode extrair ao máximo numa curva, numa reta, enfim, tudo que envolve o time, a equipe, a empresa em si que está ali, né, o ajudando, o empenhando para que ele possa fazer o melhor trabalho, essa direção vai fazer com que ele seja também, muitas vezes, mais ou menos ajudado ao longo do caminho. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pensa em profissionais, a gente tem às vezes aqueles profissionais que querem queimar a largada, né? Bem dizendo, até associando de novo, né, a Fórmula 1, e saem correndo, né, disparada para querer chamar atenção, entregar resultado na frente. E muitas vezes são resultados inconsistentes, com muitos erros, com falhas absurdas. Por quê? Porque ele não fez um trabalho de orientar aos resultados com calma, com profundidade de análise, com maior foco, e naturalmente ele quer ser o cara que empilha resultado. Só que empilha às vezes resultado de qualquer jeito, e resultado de qualquer jeito é resultado meia boca. E resultado meia boca faz com que o profissional se sinta o quê? Ao longo do tempo, não é valorizado, não é reconhecido, porque em algum momento a só velocidade vai mostrar que ele é aquele famoso coelhinho afoito, né? Enquanto que muitas vezes é a história de novo, né, da tartaruguinha, que é a corrida versus o coelho. Nem sempre o coelho ganha. E muitas vezes a tartaruguinha que vai fazendo com calma, com tranquilidade, que aprende, que ganha confiança, ela escolhe a direção certa e depois a velocidade ela vai aplicar dentro do que ela pode. Então, isso é fundamental. Se você está numa situação de iniciante na área de finanças, querendo migrar, querendo mudar para uma área mais estratégica, como a área de controladoria e FP&A, e você às vezes tem receio porque acha que está muito atrás, porque acha que precisa acelerar, mostrar resultado a qualquer custo, cuidado, porque isso pode te custar lá na frente alguma coisa que não vai ser tão bom para o seu desenvolvimento e para a sua carreira. Bom, e aí eu quero trazer aqui alguns pontos, né, algumas perguntas que em cima disso vai conectar também bastante dentro dessa análise, dessa discussão. Então, o segundo ponto que eu quero trazer e falar é o seguinte: as pessoas às vezes confundem o que significa isso.
Então, o que eu quero dizer aqui? Que acham, muitas vezes, que acelerar sem estar preparado vai encurtar o caminho, né? E, naturalmente, corre um risco enorme de nunca serem grandes de verdade, grandes profissionais, grandes líderes, ou mesmo grandes especialistas, né? Ou profissionais mais técnicos, que naturalmente não queiram exercer um cargo de liderança. Então, cuidado para não confundir, porque às vezes eu passei por isso, vi, né, profissionais ao lado querendo chamar atenção, querendo se destacar a qualquer custo, e de fato no início você vê resultado, mas muitas vezes você vê também, né, em médio e longo prazo, que aquilo era tudo fogo de palha, né? E o profissional quebrou a cara, porque ele quis só chamar atenção, fazer o seu marketing pessoal, e às vezes os resultados não eram tão sólidos. Ele não construiu algo de verdade. Então é muito importante fazer o trabalho de base, é você entender e estruturar o seu conhecimento, e não só o conhecimento técnico, a forma que você interage com as equipes, com outras áreas, com as pessoas, a forma que você se comunica, não só verbal, mas também escrito, a forma que você se relaciona, a forma que você também oferece ser um parceiro no dia a dia, ajuda, né? Então, esse ato de você compartilhar tanto o seu conhecimento quanto ajuda, isso faz com que você vá se preparando, você vai se forjando, e esse se forjar é você olhar para aqueles que são grandes exemplos na empresa e você tirar aquilo que é de bom deles. E, naturalmente, aprender com os erros que você enxerga e visualiza de outros profissionais a nunca fazer igual. Então, eu mesmo passei por isso ao longo da minha trajetória. Eu tive muitos gestores, colegas de trabalho e também diretores que muitas vezes eram péssimos gestores, eram péssimos profissionais. Escolheram, né, dentro desse contexto, com certeza a velocidade no início da carreira, e quando chegaram em determinada posição, pagaram um preço muito caro, né? Tem profissionais que sim, que conseguem ao longo dessa trajetória corrigir o curso e organizar essa direção para si próprio, mas aqueles que só procuram naturalmente crescer a qualquer custo acabam pagando um preço, né? E às vezes não é barato, porque ele vai sofrer as consequências, às vezes, de uma demissão ou de sair mal falado no mercado. Então, tudo isso é impactante, né, e muito ruim. E aí, o terceiro ponto é: qual a diferença entre direção e velocidade? Então, eu vou trazer primeiro o que eu acho, o que eu acredito, que eu tenho certeza que você vai concordar. A direção, ela te constrói. A direção faz você acertar passo a passo o que você precisa realizar, aprender e executar. Já, por isso ela vem primeiro, né, a direção. Já a velocidade, em primeiro lugar, ela vai te fazer bater no muro se você só definir a velocidade. Não adianta você sair em um arranque e muitas vezes sem a direção, porque você pode tomar o caminho errado, quebrar a cara, né? Errar porque você não se preparou, você não aprofundou às vezes numa informação quando a gente pensa dentro da empresa, dentro do negócio, em você aprofundar nos números, entender o negócio em si, e aí você quer sair a todo custo entregando um relatório rápido, entregando uma planilha rápida, e você às vezes perde a mão, e isso é o bater no muro. Então eu trago essa reflexão. E naturalmente, você pode quebrar o seu carro antes do final da prova, porque você forçou demais, né? Então aí o motor não aguenta também. Então tem que tomar esse cuidado, porque aí você vai começar a passar vergonha, ou naturalmente ser cobrado por uma coisa que depois você perde a mão e você vai passar uma imagem de que domina e que ao longo do tempo, depois de, por exemplo, 3, 4 meses, você não consegue mais dominar. E aí a velocidade te faz bater no muro e quebrar, né, no final da prova, tá bom? E aí, como que eu cheguei, né, nesse entendimento? Como que, se você se pergunta, mas como ele chegou nessa conclusão? Então, o que que eu te falo? Eu passei, né, como iniciei aqui comentando, por diversas situações que naturalmente eu vi, né, e conheci profissionais. Eu vou dar um exemplo específico aqui, não vou citar nome nem empresa, mas eu passei por uma empresa, uma multinacional francesa, e que naturalmente eu tive ali o contato no final que eu estava ali naquela empresa. Já faz muitos anos essa passagem minha,
e era aquele profissional, aquele gerente que ele se achava o gerentão, né? Então, o que que é o gerentão? É aquele gerente, o fanfarrão. Ele quer ser o cara que, né, domina o ambiente, em que ele sabe tudo que ele está fazendo, que ele está falando, e que naturalmente as pessoas têm que achar ele engraçado. E quem nunca, né, já viu um profissional muitas vezes parecido. E aí, quando tinha conversas durante o almoço, corredor, cafezinho, ele era o super blaster, né, o chefe foda. Só que, quando você ia para uma reunião, quando você ia para um momento mais tenso e crítico de análise de resultados, de projetos, aquele profissional ele simplesmente sumia. É como se ele ficasse pequenininho na cadeira da reunião, né? Onde estavam ali os principais líderes. Então, naturalmente, o que você percebia ali? Peraí, ele pode ser bom porque ele chegou onde ele está e naturalmente ele atingiu a cadeira de gerente. Mas todo mundo pensava, falta algo ali. Então eu cheguei nessa conclusão em cima disso, né? Pela experiência, pelo que eu ouvia de corredor, pelo que eu via e porque naturalmente eu passei pela situação daquele gerente fanfarrão não conseguir dar conta do recado. Então ele era o gerente fake, né? Na hora do vamos ver, ele não aguentava o tranco e ele pedia arrego e saía com o carro da corrida. Então é muito isso, ok? Bom, eu quero também trazer agora um ponto. Por que que isso é importante? Né? Por que que direção muitas vezes é mais importante? Só arrumar meu fio aqui, meu microfone, pronto. Aproveitar também, tomar uma aguinha. Por que que é importante você escolher a direção ao invés da velocidade? Então eu vou comentar isso com outro exemplo prático que você vai entender se você gosta de filme igual eu. Bom, então vamos lá. Você ter direção é muito importante esse trecho agora, pessoal. Quando você tem direção, você naturalmente se posiciona perante as equipes, perante as áreas, perante os profissionais dentro da organização que você atua. Eu já falei de diversas vezes em outros conteúdos, inclusive no meu evento, onde o posicionamento ele é fundamental, e não só o posicionamento, quanto você dominar as habilidades técnicas, comportamentais e aprofundar no negócio. Tudo isso vai te trazer uma sensação e uma capacidade de execução e segurança, né? De você ter confiança no que você está executando, falando e fazendo. Então é muito importante você olhar para esses aspectos, tá bom? Bom, e aí naturalmente quando você tem isso, você se sente, você passa a obter um senso de autonomia. Autonomia no quê? Em opinar, em participar, em criar relações mais fortes dentro da empresa. E, naturalmente, isso fortalece a percepção da sua imagem que você transmite. Então, isso é o jogo grande. Quando você quiser dar o próximo passo para o seu crescimento, se você não quer mais ficar de desculpinha com a forma que você quer evoluir, se desenvolver, se destacar e ser promovido, então escuta o que eu estou falando. A natureza, ela naturalmente seleciona quem está de fato preparado, porque o ambiente constrói isso. O ambiente que vai moldar naturalmente o profissional, que vai transformá-lo naturalmente em um líder por aquilo que ele busca, ele faz, executa, ela naturalmente também nos ensina isso. E não é só no ambiente corporativo, nós temos isso também na natureza de fato. Então vou trazer esse exemplo que eu comentei no início, que é um outro exemplo de filme, para quem já viu o Planeta dos Macacos, né, que tem agora versões, né, novas aí, que saíram há alguns anos aí. Nós temos ali o principal, que é o macaco César, né, o macaco que ele é inteligente, ele é naturalmente um líder por natureza, ele com uma inteligência avançada, e ele naturalmente vai dominando toda a sua tribo, né? Toda a comunidade que ele vive, e ele, com a sociedade que ele tem ali, né? Dos macacos ao redor dele, ele se torna um líder natural. Mas em algum momento ele tem um confronto.
E esse confronto passa por um ex-amigo ou liderado que era o macaco Koba, né? Não sei se você se lembra, aquele macaco que tinha uma cara tenebrosa, né? Um macaco que era com a cara de coisa feia ali, do tipo, meu, que macaco maluco aquele, né? Coisa do mal. E ele naturalmente acha mais capaz, né? Então, não entrando no detalhe do filme, mas o que eu quero trazer aqui com isso? O César, em teoria, é aquele profissional, vai ser aquele profissional que teve a direção, que ele foi passo a passo se preparando, passo a passo entendendo o ambiente, aprofundando nas relações, aprendendo suas capacidades, dominando seu comportamento, e ele conseguiu ser um líder natural. Já o Koba era aquele líder que queria ser impositivo, era aquele cara que saiu querendo queimar largada, que ele queria porque ele tinha uma habilidade muito mais forte do que outra, que às vezes era a força ou a velocidade mesmo, e ele queria usar isso como o principal aspecto para ele ser um líder, impor isso. E ele naturalmente não conseguiu porque ninguém o valorizava, ninguém o reconhecia como um verdadeiro líder. E aí, em algum momento, ele teve o confronto com César. Então, enfim, moral da história: não adianta você forçar a barra. Você precisa naturalmente passar pelas etapas, se forjar, aprender, errar, levantar, continuar, para que você possa, de fato, crescer no nível que te traga o preparo completo para você assumir uma posição ainda maior e, naturalmente, você obter lucros e ganhos, né, e ser muito próspero na sua carreira e na sua vida em cima desse fato, né, dessa condição entre direção e velocidade, ok? Bom, e aí para continuar aqui, quais as vantagens, né, de você usar a direção em primeiro lugar? Então, é como eu até trouxe já um pouco disso, são os grandes líderes. Se você olha, quando você reconhece um grande líder empresarial ou por onde você passou, um grande empreendedor, eles possuem essa marca, né? É um sinal próprio, é uma liderança nata que exalta, né? E isso é naturalmente visto e reconhecido pelas pessoas que querem, às vezes, um líder como exemplo, como um profissional bem cotado que ele possa se espelhar. Então, por isso que é uma vantagem, né, de você escolher a direção inicialmente. Bom, depois, e se eu não fizer exatamente isso, Leandro? Se eu não escolher a direção, o que acontece? Então, pode ser que você se faça essa pergunta. E aí, o que eu te digo? Se você não fizer, você pode estar sempre queimando a largada, tomando os pés pelas mãos, evitando atingir no tempo certo a sua real capacidade de chegar mais longe e ganhar de fato a sua corrida. Você está competindo com você mesmo. Só que para você chegar mais longe, não adianta você querer sair disparando e, no final da corrida, acabar o combustível, né? Eu adorava, né, corria alguns anos atrás, inclusive preciso voltar, mas é outro ponto, né? Vamos arrumar, ajustar tempo para encaixar as coisas. Mas corrida de rua, o que é interessante? Quando você começa a correr, para quem já correu, você acha que é só pegar e sair correndo, né? E você não pensa em mais nada. E de novo, é a direção. Depende de cada prova e de cada quilometragem, você tem que fazer a sua estratégia. Então não adianta você querer correr 21 quilômetros, que é uma meia maratona, e sair disparado no começo. Por quê? Você vai chegar no quilômetro 5, 10, você vai estar morrendo. Acabou sua energia, seu gás, porque o seu fôlego vai embora, porque você forçou demais no início da prova. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Você vai perdendo posições, as pessoas vão te ultrapassando, ou ainda pode acontecer de você quebrar no meio do caminho. Então, entenda, outra analogia com a corrida, né? Com a corrida automobilística, a corrida de rua. É natural isso. Então, você tem que dosar. Mas para dosar, você tem que se conhecer. Para se conhecer, você tem que testar, você tem que pensar, você tem que direcionar o que você quer. Então, isso funciona dentro das empresas também. Não deixem de refletir sobre isso, é muito importante. Se você já pensou, né, sobre esse ponto, ou já tinha aprofundado sobre essa reflexão, depois, inclusive, deixa seu comentário aqui. Se eu estiver postando aqui no Instagram também, ou diretamente no YouTube, deixa seu comentário. Ou me manda um direct também, se você concorda, se você gostou. Até para a gente se conhecer um pouco melhor aí, bater um papo.
vai ser um prazer aí poder também entender o seu momento, tá bom? Legal. Bom, e aí, para a gente já chegar nos finalmente aqui, um outro ponto importante é aonde que você pode perguntar, aonde você vê que as pessoas mais erram nisso? Então, aonde que, quando a gente olha para as empresas, a gente pode enxergar que as pessoas mais erram nisso? Então, o que que eu quero trazer aqui? Quando os profissionais querem e tentam buscar atalhos, né? Não fazer o que precisa ser feito, fugir das regras, entende? E naturalmente serem punidas pelo próprio jogo. Então é igual a Fórmula 1. Se o piloto ele quer cortar atalho nas curvas e passar onde não pode, alguém está vendo. Em algum momento ele vai ser chamado, vai ser punido e naturalmente ele pode ser desclassificado pelas regras do próprio jogo. Então é assim que funciona nas empresas também. Você pode às vezes achar que está cortando o caminho, atingindo atalhos, e aí o que acontece? Em algum momento alguém descobre alguma coisa que você fez mais ou menos meia boca. E aí você paga um preço muito caro. Você pode ser demitido, você pode ser naturalmente mal falado no mercado. E o mercado sempre é muito pequeno, porque todas as pessoas hoje se interconectam, sabem o que está acontecendo. Ainda mais entre empresas do mesmo segmento. Você fica, às vezes, numa situação muito delicada e isso é péssimo, né? Isso é a destruição, é a ruína para a carreira corporativa, para a carreira, seja qual for, né? De qual área. Mas aqui falando de finanças, isso é muito ruim, porque a confiança, né, e a dignidade, a ética é muito importante nessa nossa área. Então, eu trago essa reflexão para que você entenda e faça isso como uma escolha que você não abre mão e não faça diferente. Eu cansei, inclusive, de ver profissionais que eu liderei que tinham muito potencial, que queimou a largada, que fez resultado no começo, mas que depois simplesmente todas as outras pessoas acabam virando meio que as costas ou não dando mais atenção porque acha que aquela pessoa ela pensa em si somente e não ajuda o time, não ajuda a empresa, porque ele quer rapidamente alavancar, seja para ser promovido dentro da empresa, ou seja para buscar uma coisa melhor fora e simplesmente falar que fez. Só que às vezes, mesmo assim, não é o ideal, não é o caminho certo. Porque pode até acontecer, a gente sabe, profissionais serem promovidos e de uma maneira injusta, porque também às vezes tem que olhar como que está quem está acima ali, olhando para esse profissional, quais os interesses também que podem existir. E aí, mas num momento desse é a hora de você olhar para o seu famoso currículo, para aquilo que você sabe fazer de melhor, para os resultados que você vem construindo e buscar um lugar melhor para você viver, para você trabalhar. Ok? Bom, e para encerrar, quero trazer a minha consternação. Por que que me incomoda tanto essa situação quando acontece? Quando talvez você também se pergunte isso, quero que você pense nisso. Por que que talvez te incomodaria isso, de tudo que eu já falei até aqui? Bom, porque muitas pessoas, né, elas às vezes acreditam, né, que podem se dar bem. Eu já tenho essa minha autoanálise, né? E no final, essa pessoa se torna uma farsa. Eu passei e vi isso, né? Talvez você já passou ou vai passar. E aí enfrenta de frente o que pode ser o caminho sem volta, né? De cair, né, as fichas e naturalmente essa pessoa que se tornou uma farsa compreender que não passou de um profissional fake. Né? Não é fácil, tem muitos profissionais que não reconhecem isso. Mas eu gosto de trazer isso porque se você um dia vai passar por uma situação, conhece alguém ou passou por isso, é muito triste. Aquela pessoa que trabalhou anos e anos e anos sobre uma direção errada, porque não fez a direção ou a escolha certa, e naturalmente ela vai cair as fichas que ela sempre foi um profissional meia boca, né, e não pôde atingir um outro nível, porque ela nem teve a possibilidade de chegar até lá, porque ela se queimou literalmente ao longo de todo o trajeto, de toda a jornada, ok? E também uma coisa que me deixa, de certa forma, incomodado é que muitas vezes esses profissionais meia boca, eu que já passei por diversas empresas, diversos segmentos e também portes de empresa, e naturalmente me fez crescer, isso fez com que as pessoas, às vezes, elas vão, só alterar aqui,
Essas pessoas às vezes vão ir para outras empresas que têm potencial menor, né, de contratar um profissional de um alto calibre, de uma experiência ainda maior. E aí, essas pessoas vão acabar, né, que não têm um potencial muito forte, vão acabar se esgueirando, né, nessas empresas menores e tomando posse disso, né? E muitas vezes você ter lá na frente, num momento, seja no final da sua carreira ou mesmo para quem está iniciando, gestores que fingem, né, fazer um bom trabalho, um trabalho verdadeiro que conecte as equipes, que gere um propósito, tanto às pessoas quanto ao ambiente ali de trabalho. E aí aquele profissional que sempre vai falar, eu trabalhei em diversas empresas tops, multinacionais, e agora estou aqui. E aí você vê que uma conversa não combina, né? Não conecta quando ele quer vender demais algo que ele não é e não parece ser. Então isso limita às vezes outras pessoas de desenvolver, e isso para mim é uma coisa muito, muito chata que me incomoda, porque eu também já vivi isso. Ver profissional que acha que é a última bolacha do pacote, o último diretor das galáxias, e às vezes o cara é simplesmente muito, muito ruim, e que impede que outras pessoas cresçam, se desenvolvam, não só pela questão técnica, mas também de comportamento, né, aspectos péssimos, né, em relação a dar o ponto de igualdade a todos os da equipe que trabalham. Então isso realmente é uma coisa que me incomoda e que você tem que buscar fugir disso. Mas para você fugir disso, você tem que estar preparado. E para estar preparado, você precisa buscar conhecimento. E não só o conhecimento, praticar o conhecimento. E é por isso que o meu canal chama Controladoria Prática, porque eu ajudo profissionais em qualquer nível que estejam, seja iniciando ou que precisem de uma reciclagem de conhecimento, fazer na prática e buscar essa melhoria, esse ganho para crescer e decolar na carreira de uma forma mais ágil e mais eficaz, ok? Bom, quero agradecer se você ficou até o final. Muito obrigado aí por participar. Peço que se inscreva no meu canal, né? Dá um like aí se você estiver aqui no YouTube. Compartilhe aí com amigos essa live. Para mim é muito legal, muito importante também amplificar a minha mensagem para outras pessoas e poder ajudar outros profissionais como você. Também quero deixar um recado aqui. Eu tenho um canal do Telegram também, @Controladoria Prática, onde eu divulgo áudios diários com sacadas de áudio para que você possa estar mais próximo ali, e também temas semanais para que você de alguma maneira seja impactado positivamente com alguma experiência e algum conteúdo relevante que eu trago para a sua vida e para a sua carreira, tá bom? E se você é uma pessoa extremamente comprometida, então eu vou te pedir uma coisa. Me manda um direct no Instagram, me segue lá, me manda um direct e me fala, né? Me manda alguma pergunta ou dúvida em relação a tudo isso que a gente conversou, ou se tiver algum outro ponto que esteja relacionado, para que a gente possa aí trocar, né, um pouco aí de experiência e naturalmente, se eu, de alguma maneira, poder te ajudar dentro do seu processo, do seu crescimento, tá bom? Um recadinho aqui, né? Eu tenho ajudado muitos profissionais através do meu método que eu desenvolvi nesse processo, né, de desenvolvimento e promoção, né, de que as pessoas estão buscando ser promovidas dentro das empresas ou recolocadas. E se você é alguém que quer, se você quer alguém comprometido com o seu crescimento, eu posso te dizer e afirmar que esse sou eu. Eu estou comprometido em te ajudar tanto com esse conteúdo como com outros que eu já fiz, e além do meu método. Agora, o que eu preciso é que você esteja comprometido consigo mesmo. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Não existe milagre. Então, escolha a sua direção, faça o que tem que ser feito, e eu tenho certeza que você também vai decolar na sua carreira e crescer da forma mais correta para que você alcance o maior objetivo e ser o campeão da sua própria vida, da sua própria carreira dentro da área financeira, tá bom? Então é isso, meu muito obrigado, agradeço e que você possa buscar novos desafios e crescer dentro da sua vida profissional. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.